Henkel falar muito sobre esse tema, ela é uma que sempre se manifesta muito a esse respeito. E eu fico muito surpreso que isso tenha se tornado uma pauta conservadora, porque me parece uma coisa de tão senso comum. Queria perguntar para você, Abraham, como é que o mundo foi de 5, 10 anos para isso ser uma coisa de senso comum, para agora, nesse momento, a gente está discutindo isso aqui dentro do Conservatalk, com o risco de ser cancelado aí pelas redes sociais, com o risco de... O Maurício defende isso no Instagram dele, e isso se torna uma grande polêmica. Como é que o mundo caminhou da sanidade para insanidade em tão pouco tempo? Como é que isso passou a ser uma pauta exclusivamente conservadora? De palavra em palavra. A conquista foi primeiro pelas palavras. E nós aqui estamos sendo pautados pela esquerda no uso de algumas palavras. Eu vou dar um exemplo. George Orwell descreveu bem isso, o Ministério da Verdade, né? Você controla o passado, você controla o presente, com o presente você controla o futuro, através das palavras, que eles iam cortando e substituindo por outras palavras que eram na novilíngua. Mas não precisa ser só George Orwell. Você pode procurar, por exemplo, um filósofo austríaco chamado Wittgenstein, o nome dele, que também a formatação da linguagem limita a forma de você pensar. Então, algumas línguas, inclusive, geram mais filósofos do que outras. O alemão gera mais filósofos do que outras línguas, porque eles pensam em alemão e o alemão é mais propenso à construção de pensamentos que se desenvolvem nessa direção. Mas foi de palavra em palavra. Eu vou começar aqui com dois exemplos que foram utilizados aqui, agora, nesse debate. Evidentemente que a gente não quer o mal de uma pessoa que tem a sexualidade diferente da minha. Se ele fizer entre adultos, a sexualidade dele é problema dele, não meu. Como conservador, eu vou lutar pela liberdade minha e também a dele, porque se for só a minha, eu não vou ser livre. Dele ter a sexualidade desde que ele não faça mal para outra pessoa, isso é, que seja entre maiores de idade. Então, assim, quando a gente usa esse termo, eu respeito a opção do meu filho. Não, eu vou respeitar a opção do meu filho se ele optar por fazer medicina, engenharia, ter um ofício, ser um cidadão trabalhador, estudar. Se ele for homossexual, eu vou tolerar. Se ele for se masturbar 3 vezes no banheiro, eu não vou respeitar, eu vou tolerar. É diferente respeito de tolerar. É muito importante, até na formatação da linguagem, para a gente colocar na cabeça. Eu posso discorrer muito, né? Trabalho em português vem de tripaliare, que é passar por um instrumento de tortura. Então, por isso só trabalho em português já denota forte desprazer. Esse é o primeiro exemplo. Eu sou pai de uma criança, de uma adolescente, uma mulher de 17 anos, de um garoto de 15 anos e de uma menina de 11 anos. Eu estou vendo o que o Paulo está descrevendo do que aconteceu lá no Brasil e aqui. A minha filha de 17 tem colegas que hoje se identificam com uma sexualidade diferente do sexo que eles nasceram. E por que eu estou tomando cuidado com essa palavra? Porque gênero, na biologia, só tem um, é gênero humano. Sexo tem 2, macho e fêmea. Para todos os mamíferos, ou é macho ou é fêmea. Sexualidade, aí vai o rodo, pode ser o que for. E eu não estou sendo radical. Roberta Close, eu a chamaria de senhora Roberta Close. O Tami, Gretchen, eu chamo ele, tudo bem? E aí, Tami, legal? É chamar, tratá-lo pela sexualidade, identidade que ele quiser. Mas isso deles obrigarem, eles mudaram a palavra sexo, colocaram gênero, eles mudaram a forma da gente começar a discussão. E isso não é uma agenda de hoje, é uma agenda de algum tempo. Eu te afirmo, né, hoje, no middle school, a minha filha mais nova, hoje está indo para o que seria o Fundamental 2, não é o Fundamental 1, está indo para o middle, acabou de entrar no... É ali que está o mais forte hoje, a parte de formatação
da identidade das meninas. Existe uma pressão muito grande das meninas. E de onde veio isso? É uma agenda mundial. Eu nunca acreditei nesse papo de governo mundial, agenda mundial. Eu achava que era exagero, até a internet. E antes de ir para Brasília, eu acreditava que isso ainda estava muito longe das nossas famílias, das nossas vidas. E ficou claro que não estava o dia. Logo que eu entrei como ministro da Educação, veio uma representante da Unicef falar comigo. Era uma senhora com sobrenome alemão, entrou na sala, pois não, com aquele sotaque carregado francês, ela era francesa, sotaque francês. E ela veio falar: ministro, eu vim aqui discutir com o senhor sobre educação sexual para o Fundamental 1. Eu falei: minha senhora, a senhora perdeu o tempo. Nesse governo não vai ter educação sexual no Fundamental 1. Então, assim, essa agenda vem de fora e cabe, eu acredito, a cada um de nós brigar para manter essa agenda nefasta longe das nossas famílias. Sozinho a gente vai perder a batalha. Juntos, se nós nos juntarmos e lutarmos todos juntos, a gente tem chance. Senão vai acontecer isso. Se apenas poucos se levantarem contra, vai acontecer o que aconteceu com o Maurício Souza, que foi massacrado. E aqui cabe uma pergunta, Maurício, que eu gostaria de fazer para ti, eu vou fazer para todo mundo que vier. Esse teu comportamento, você fez por instinto ou foi pensado? A hora que você viu isso é errado, pá, reagiu? Foi. E você se considera um conservador? Você fez isso pensando em conservar o quê? Por que você agiu como um conservador? Eu fui criado assim, né, Abra? Eu fui criado, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, e é assim que eu crio meus filhos. A hora que eu vi aquilo ali, foi mais ou menos meio que instinto, né? Pô, não gostei, vou colocar minha opinião em cima disso. Né? Mas aconteceu o que aconteceu. Mas foi instinto mesmo, não foi nada... Não, eu vou colocar isso daqui para influenciar outras pessoas, não. O que influencia outras pessoas que pensam como eu concordo plenamente com você quando você fala que a gente tem que se juntar. Isso é o principal, é o fundamental. Eu me considero conservador, né? E eu acho que o conservadorismo ele é um pouco distante. As pessoas elas não trabalham unidas. Se a gente trabalhasse metade do que a esquerda trabalha unida, que eles são minoria, né? Mas eles são unidos. Eles são unidos e é um pelo outro. Quando a gente... Você sabe, eu penso, esses dias eu estava pensando, sabe quando nós vamos nos unir de verdade, Abra? Quando começar a gente todos sofrerem com essas situações. Aí sim, enquanto um sofre, não, isso não vai chegar em mim. O outro lá sofre, não, isso aí é longe, não vai chegar em mim. A hora que começar a chegar em todos, aí vai ser a hora que a gente vai se unir. Mas até lá, eu acho muito difícil, por mais que a gente fale, por mais que eu fale, você fale, é só sentindo na pele para poder se mobilizar a fazer algo diferente para o futuro.